e que o Senhor me ajude a poder estar à altura daquilo que Ele espera. Gostaria de começar por saudar a todos os irmãos que estão aí. E o assunto que eu me propus hoje falar-vos, se eu tivesse que dar um título, seria Alimento não rima com entretenimento. Isto espiritualmente, como é óbvio, não é? Porque do ponto de vista literário, alimento rima com entretenimento, mas espiritualmente não rima de todo. É infelizmente um facto reconhecido cada vez mais, e cada vez mais por mais crentes, que o entretenimento tem prevalecido em muitas igrejas, relegando a palavra de Deus para a subalternidade. Já no tempo do irmão Sobral, ele alertava para este perigo. Já na altura havia indícios disto acontecer, mas hoje isto está a ser uma praga. Aliás, basta ver o tempo que é concedido à palavra de Deus na maior parte dos cultos, na maior parte das igrejas, e vê-se que o tempo que é dado à palavra de Deus é um tempo residual. O nosso irmão José Carvalho, há 10 dias mais ou menos, no outro domingo, falou aos jovens e falou sobre a importância da palavra. E eu recomendo que vocês ouçam aquilo que ele disse. A nossa relação com a palavra, o alimento espiritual, é de suma importância, devendo por isso ocupar o primeiro lugar na vida do crente e, portanto, na nossa vida. O povo de Deus foi sempre conhecido por ser o povo do livro, sempre. Ainda eu não era crente e já sabia que o que caracterizava o povo de Deus era o livro, a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, é um tesouro precioso e, infelizmente, muitos hoje não estão a ver isso. Em primeiro lugar, a Bíblia é um tesouro porque é a palavra de Deus, e sublinho, de Deus, não é uma palavra qualquer. No Salmo 33 e no versículo 6 nós lemos: pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Não é uma palavra qualquer. Os céus foram feitos pela palavra de Deus. É importante que nós tenhamos bem a noção do poder, da força e do valor, da importância que a palavra de Deus tem. Mas, nós lemos sobre o salmista dizer o seguinte: engrandeceste a tua palavra, diz o salmista ao Senhor, engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Lemos isto no Salmo 138, versículo 2, por exemplo. Lembremos que o seu nome, o nome de Deus, está acima de todo o nome. Mas aqui nós lemos que a palavra de Deus está acima de todo o seu nome. E se o seu nome, como nós lemos na própria palavra de Deus, é maravilhoso, e cito o que temos, por exemplo, no livro dos Juízes, como perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso, imaginemos que se o nome do Senhor é maravilhoso, e conhecemos o profeta Isaías que diz que o seu nome será, entre outras coisas, maravilhoso, imaginemos mesmo quão maravilhosa será e é a sua palavra, que está acima do seu nome maravilhoso. Por isso é que no Salmo 119, no versículo 18, nós vemos assim: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei, as maravilhas da tua palavra. Porque a palavra de Deus é maravilhosa. É uma maravilha suprema mesmo. Bem, a pergunta que eu faço é esta: não foi a sua palavra que nos salvou? Como é que nós não podemos atribuir valor, por todas as razões que a Bíblia fala, e mais algumas, mas também por isto, não foi a sua palavra que nos salvou? Como é que nós não podemos dar importância a quem nos salvou? A sua palavra. Nós lemos assim, e é Pedro que diz no capítulo 1 e versículo 25 da primeira carta, ele diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós
foi evangelizada. Nós fomos evangelizados pela palavra. Foi a palavra que nos trouxe o Evangelho. Foi a palavra que nos trouxe a salvação. Nós lemos, por exemplo, o Tiago dizer isto: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra. Nos gerou pela palavra da verdade. Diz Tiago no capítulo 1, versículo 18. E Pedro, e voltando a Pedro no capítulo 1, versículo 23, diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Nós fomos salvos pela palavra. A fé para sermos salvos, e vocês sabem que nós fomos salvos por meio da fé, pela graça sois salvos por meio da fé, a fé para sermos salvos, veio a nós por ouvirmos a palavra. Porque a Bíblia diz pela pena de Paulo em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Bem, de certo que nós nos lembramos destas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse e que ficaram registadas em João no capítulo 17 e versículo 20. Temos ali no capítulo 17 a chamada oração do Senhor, a oração sacerdotal do Senhor, João 17, e no versículo 20 ele diz isto nesta oração ao Pai, ele está a falar com o Pai, e diz: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra, a sua palavra é a palavra de Deus, aqueles que pela sua palavra hão de crer. Como é que hão de crer? Pela sua palavra. Hão de crer em mim. Bem, como Paulo, escrevendo aos Romanos, diz no capítulo 1, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ou seja, nós não somos salvos apenas pela palavra, não é? Nós não apenas adquirimos a fé pela palavra que nos levou à salvação, mas depois nós precisamos continuar a viver da palavra, a conhecer a palavra, a crer na palavra, que nos vai levar de fé em fé. Porque o justo vive da fé. A fé não acabou quando fomos salvos. Nós agora temos que crescer na fé. E é a palavra que nos faz crescer na fé e que nos faz crescer a fé. Dos Tessalonicenses nós lemos assim, que a sua fé crescia muitíssimo. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo diz que a fé dos Tessalonicenses crescia muitíssimo. É isso que é esperado de mim e de vós, que a nossa fé agora cresça muitíssimo. E a fé, para crescer, tem que crescer exatamente do modo como ela surgiu na nossa vida, é pela palavra. De certo que nenhum de nós vai querer ouvir do Senhor um dia ele dizer-nos algo, como ele um dia disse de alguns. Homens de pouca fé. Mateus 8, 26 a 29. Homens de pouca fé. O nosso irmão Nando falou no domingo passado, e também recomendo a mensagem que ele deu, que foi muito boa, sobre Tempestades 2. E ele falou sobre esta passagem de Mateus 8, 26 a 29, em que o Senhor vai no barco e vai na popa, e ele, e muito bem disse, vai ao leme. E uma coisa curiosa que ele também referiu, que eu nunca tinha pensado nisso, porque é que havia uma almofada lá no barco, porque ele ia com a cabeça repousada na almofada, o que para dar a ideia, não sei como é que a almofada lá foi parar, digo, porque os barcos de pesca na questão costumam ter lá almofadas. Mas a almofada é lá referida, sinal claro que o Senhor estava a querer dizer-lhes: descansai, em mim há descanso, notem o meu descanso. Eles eram homens de pouca fé mesmo. Eles eram homens de pouca fé. Porque se eles fossem homens de fé, não tinham entrado em pânico como eles entraram naquela cena. Eles teriam descansado no Senhor. E saberiam que o Senhor estava ao leme, porque o leme está na popa do barco. Uma coisa curiosa que eu nunca tinha pensado nessa relação, e sou da Marinha, mas nunca tinha pensado nessa passagem, como o Nando explicou tão bem. Mas, de certo que todos nós, antes de
Em vez de querermos ouvir da parte do Senhor um dia, Ele dizer-nos a nós o que já disse a alguns homens de pouca fé, de certo que nenhum de nós vai querer ouvir dizer isto do Senhor, de certo que todos nós vamos querer antes dizer como aos apóstolos, quando sentiam dificuldade. Sabem que foi perante uma dificuldade que eles sentiram que disseram isto. E sabem qual foi a dificuldade que eles sentiram? É uma dificuldade que a maior parte dos crentes tem. Sabem qual é a dificuldade? Dificuldade de perdoar. A maior parte dos crentes tem uma grande dificuldade em perdoar. E o Senhor está a falar aos apóstolos e fala-lhes sobre a necessidade de os perdoarem. E quando, e quando o Senhor lhes falou na necessidade de eles perdoarem, isso está em Lucas capítulo 17, versículos 5 a 10, e só num dia tinham que perdoar não sei quantas vezes, só num dia, ah, é curioso que eles viraram-se para o Senhor e disseram-lhe assim, perante a dificuldade que os crentes têm em perdoar, e perante a maior dificuldade ainda de perdoar tantas vezes num só dia, eles disseram assim, Senhor, acrescenta-nos a fé. E é disto que nós precisamos. A maior parte dos crentes tem uma grande dificuldade em perdoar. Isto é um facto, eu não estou aqui a fantasiar. E sabem porquê que têm dificuldade em perdoar? Porque não têm fé. Daí que nós temos uma grande necessidade de que a nossa fé cresça, porque o justo viverá da fé. O conhecimento que o Senhor quer para nós advém, o conhecimento que o Senhor quer para nós é o conhecimento que advém da sua palavra. Fixemos isto. O Senhor quer que sejamos conhecedores, mas é conhecedores da sua palavra. O homem de Deus, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 13, versículos 1 e 9, e um dia falei-vos aqui sobre o, as características do homem de Deus, e não sermos meninos, mas sermos um homem de Deus. Havia um homem em Jerusalém, lembram-se disso? Que era Simeão. E eu falei-vos deste homem, naquela relação dos homens de Deus na Bíblia, falei-vos deste homem. E este homem de Deus disse, assim me ordenou o Senhor pela sua palavra. Deus ordena-nos, dá-nos a conhecer a sua vontade, é pela sua palavra, não há outra via. É curioso nós vermos que ele, por exemplo, eu vou aqui citar várias coisas muito rapidamente. Ele guia-nos, lemos na Bíblia. Como é que ele nos guia? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Qual é a lâmpada? Qual é a luz? A tua palavra. É assim que ele nos guia. Vocês estão numa noite escura. Como é que vocês são guiados numa noite escura para não tropeçarem? Eu sei o que é andar numa noite escura, no meio do mato, sem saber onde é que meti os pés. Quando estava a tirar o curso de fuzileiro. Andar às escuras, completamente às escuras, sem saber para onde é que a gente vai. Nós precisamos ser guiados. O que é que nos guia? A sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. A palavra de Deus guia-nos. A palavra de Deus dá-nos esperança. Quantos é que há quantos é que há que por vezes na vida, com as dificuldades, com os problemas, com as tribulações, perdem a esperança? Pois bem, é a palavra de Deus que nos dá a esperança. É ela que nos guia, é ela que nos dá a esperança, porque lemos assim, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Colossenses 1:5. É a palavra que nos consola. E certamente que nos lembramos de Romanos capítulo 15 e versículo 4, quando o apóstolo diz, quando ele fala na consolação das Escrituras. É a palavra que nos consola. É a palavra que nos ensina. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. A Escritura é proveitosa para ensinar. É ela que nos ensina. 2 Timóteo 3,16. É ela que nos purifica ou santifica. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, disse o Senhor. Já estáis limpos pela palavra. É a palavra que limpa, que purifica, que santifica. João 15,3. E Paulo fala na lavagem da água pela palavra, em Efésios 5,26. É a palavra que nos protege do pecado. Vocês já pensaram que é a palavra que nos protege do pecado? Se vocês quiserem um muro à vossa volta contra o pecado, se quiserem ficar blindados contra o pecado, tendes que mergulhar na palavra, porque diz a Bíblia que
escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar. E é a palavra que nos transforma. Quando o apóstolo diz em Romanos 12, e nós conhecemos bem a passagem, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como é que o entendimento é renovado? É pela palavra. A palavra é que nos renova o entendimento, porque nós temos um entendimento e quando lemos a palavra começamos a ter o entendimento que Deus tem das coisas e o nosso entendimento é renovado. E é assim que experimentamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, pela palavra, pela ação da palavra. Através da palavra conhecemos a Deus. Através da palavra conhecemos o seu plano para a nossa vida. A palavra de Deus é a nossa bússola, que nos guia para a verdade. Ela é chamada a palavra da verdade, em 2 Timóteo 2,15. E nos guia para uma vida abundante. Sabem que é a palavra que nos leva a uma vida abundante? Disseram um para o outro. E vocês conhecem a passagem em Lucas 24. Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, Ele, o Senhor, nos falava, e quando Ele, o Senhor, nos abria as Escrituras. O que é que pôs aqueles corações a ferver, a arder? É a palavra. Sabe de uma coisa? É a palavra que me põe a ferver e a arder. Não é mais nada. E eu sei que estou a falar, eu não estou aqui a falar de cor. Se vocês virem as maravilhas que a palavra de Deus tem, vocês vão ficar deslumbrados, vocês vão ferver, vocês vão arder, vocês não vão querer ficar calados, vocês vão querer falar a toda a gente. Na vida da fé, alimento. Lembram-se do título da mensagem? Alimento não rima com entretenimento espiritualmente. Na vida da fé, alimento, o alimento que a palavra de Deus representa e o alimento que a palavra de Deus é, rima com. E vou passar a dizer com o que é que rima alimento, que é a palavra de Deus. Não rima com entretenimento, mas rima com, e vou tentar dizer devagar, que é para vocês irem absorvendo. Senão isto passa como um caudal de água pela terra e ela não se entranha. Rima com conhecimento. O alimento que a palavra de Deus é, alimento, este alimento, rima com conhecimento, com entendimento, com discernimento, com pertencimento. Alguns parece que ainda não perceberam a quem é que pertencem. É a palavra que nos dá esse sentido, de pertença. Com provimento, com suprimento, com atendimento, no sentido de serviço, com envolvimento. E nós precisamos tanto de nos vermos envolvidos na obra de Deus, com as coisas de Deus. Rima com experimento. Rima com comprometimento. Tanta falta de compromisso. Rima com empreendimento. Rima com desenvolvimento. Rima com prosseguimento. Rima com amadurecimento. Rima com cumprimento. Sabem com o que é que rima este alimento? Com cimento. Nós precisamos de ser cimentados. Rima com reconhecimento. Não rima com entretenimento. Alimento não joga com entretenimento. Estou a chegar ao fim. Não é para eu falar muito, vocês vão ficar melhores. Certa vez ouvi falar de uma idosa solitária, uma senhora de muita idade que vivia sozinha e que ansiava muito por ter companhia. Qualquer tipo de companhia, não importava que companhia.
Então um dia ela ouviu falar de um papagaio falante, que palavra muito, numa loja de animais local, lá da terra. E então ela foi à loja de animais e perguntou ao dono da loja se o papagaio realmente falava. E o proprietário garantiu-lhe que sim. E então ela comprou o papagaio e levou o papagaio para casa, esperando que ele lhe fizesse a companhia que ela desejava, falando com ela lá em casa. Passou-se uma semana e nada. Mais meia semana e nada. E ela voltou à loja decepcionada e até estava um bocado irritada. O papagaio não disse uma palavra. Disse ela ao dono. Bem, disse o dono, comprou-lhe um espelho. E ela, não, todo papagaio precisa de um espelho, disse-lhe o dono. Vá lá comprar um espelho e leva lá o espelho para casa e põe lá o espelho em frente ao papagaio. E ela comprou o espelho e pôs o espelho em frente ao papagaio. E passou-se mais uma semana e nada aconteceu. E ela voltou à loja outra vez, toda danada, e o dono sugeriu que ela comprasse uma escada. Bem, ela comprou uma escada para o papagaio. Mas a escada também não funcionou. O papagaio lá trepava pela escada, mas não falava. Mais uma semana se passou e a mulher foi de novo ao lojista reclamar. O dono da loja teve mais uma ideia. Olha, experimente comprar um baloiço e ponha um baloiço ao pé do papagaio. E ela comprou um baloiço e foi para casa, colocando nele o papagaio, no baloiço. E o papagaio até se empoleirou no baloiço e o baloiço andava para trás e para a frente e lá ia o papagaio no baloiço, mas não falava. Uma semana depois, ela voltou à loja e ela explodiu lá na loja. Estava toda furiosa. O papagaio falou? Perguntou-lhe o dono. Falar? O papagaio morreu, disse ela ao dono. Sabe o que é que o dono lhe disse? Bem, perguntou-lhe assim o dono da loja. E o papagaio disse alguma coisa antes de morrer. Esta aqui é demais. O papagaio disse alguma coisa antes de morrer. E ela virou-se para o dono e disse, sabe o que é que ele disse? Naquela loja de animais não há comida. Quantos há que definham e morrem por não terem alimento? Por terem muito entretenimento, mas não têm alimento. Irmãos, nós precisamos de alimento, nós não precisamos de entretenimento. Espiritualmente, entretenimento, repito, não rima com alimento. Alimento rima, repito, com conhecimento, entendimento, discernimento, pertencimento, provimento, suprimento, atendimento no sentido de serviço, envolvimento, experimento, comprometimento, empreendimento, desenvolvimento, prosseguimento, amadurecimento, cumprimento, cimento, reconhecimento. Não com entretenimento. Vamos ser como o homem felicíssimo do Salmo 1. Sabem como é que era o homem felicíssimo? Bem-aventurado quer dizer felicíssimo. E é assim que o Salmo 1 começa. Bem-aventurado o varão. Vamos ser como aquele homem felicíssimo do Salmo 1, versículos 1 e 2, do qual nós lemos. Bem-aventurado o varão, que tem o seu prazer na lei do Senhor, que é a palavra de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos a isso? Distingamos-nos e caracterizemos-nos por sermos homens e mulheres da palavra. Que assim seja.